Fala galera, beleza? Começando agora mais um devocional do Sermão do Monte, entrando agora na última semana, e hoje nós vamos falar sobre uma busca intensa. No versículo 7 do capítulo 7, Jesus ele inicia falando: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Jesus aqui ele está mostrando ações e as reações para cada atitude. Peçam e receberão, batam e a porta será aberta. Nessas pequenas palavras, Jesus ele aponta para o quanto Deus quer ter um relacionamento conosco. Em Jeremias nós encontramos um texto muito parecido, que na tradução antiga diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o texto ainda continua dizendo: e eu me farei ser achado por vós. Deus ele não se encontra distante. Ele se encontra ao acesso de uma busca, ao acesso de uma oração. Em Jeremias, quando Deus, através da boca do profeta, diz: eu serei achado por vós, ele mostra que ele não se fará de difícil, ele não se esconderá. Como se fosse um pai que vai se esconder do seu filho numa brincadeira de esconde-esconde, mas se esconde num lugar muito fácil, para que na primeira possibilidade esse filho possa o encontrar. Da mesma forma, Deus quer ser encontrado pelos seus filhos. Ele não se encontra distante, mas ele se encontra próximo. Através do que Jesus fez na cruz, hoje nós temos livre acesso ao Pai. No antigo templo de Israel, existiam 3 lugares. Existia o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, o santíssimo lugar. A divisão entre o santo lugar e o santíssimo lugar era representada por uma cortina muito grossa. E somente o sacerdote, uma pessoa separada por Deus, uma vez no ano, poderia entrar nesse lugar tão sagrado que continha a manifestação da presença de Deus. O sacerdote ele deveria entrar nesse lugar com muita reverência. Ele tinha um processo muito grande para poder entrar nesse lugar onde a presença de Deus era manifesta. Só que de uma maneira muito linda. Quando nós vemos a morte de Jesus na cruz, a Bíblia é muito clara em dizer que o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar onde era a manifestação da presença de Deus, esse véu, essa cortina foi rasgada. E sabe o que é mais interessante? Quando nós lemos esse texto, ele já é especial, mas se nós vemos um detalhe, ele se torna ainda mais especial. Que a Bíblia vai dizer que esse véu, ele foi rasgado de cima para baixo. Se fosse um homem o rasgando, uma cortina gigante, provavelmente seria de baixo para cima. Mas de cima para baixo, somente o próprio Deus poderia fazer. E foi o que Cristo fez. Ele sofreu por nós para que hoje nós pudéssemos ter acesso a esse lugar santo, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Hoje nada mais nos separa da presença de Deus e de fato, se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós batermos, a porta será aberta. Como diz Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. E quem? Quem que pode pedir e encontrar? Quem que pode bater e será aberto? Jesus é muito claro no texto em dizer que todo aquele que pede, recebe. Isso mostra o quanto Jesus não faz acepção de pessoas. Para Jesus não tem judeu ou gentil, não tem grego ou romano, não tem americano, europeu, africano ou asiático. Para Jesus não tem isso. Todo aquele que se colocar num lugar de buscar a Ele, encontrará. Só que trazendo um ponto a mais, Tiago, em sua carta, ele diz: vós não recebeis, porque pedis mal. É muito desconfortável refletir que às vezes nós não recebemos algumas coisas porque nós não pedimos e não pedimos da maneira correta. E é muito interessante que esse texto ele vem depois de vários outros temas que a gente já conversou. E é impossível nós não olharmos para o contexto desse peçam e receberão. Peçam para não julgar. Peçam para não se preocupar. Peçam para não amar o dinheiro, para ajudar sem se vangloriar. Peça para orar e jejuar da maneira correta, para não se vingar. Peçam para amar os seus inimigos, ter um olhar puro acerca das coisas e principalmente, peçam para ser sal e luz. Durante os últimos dias nós conversamos como é difícil várias dessas características, mas hoje Jesus te diz: peça e você receberá. Se coloque num lugar de humildade de reconhecer as coisas que faltam na sua vida, essas características de Cristo que faltam na sua vida, na minha vida também, sabendo que debaixo da bondade do Senhor, Ele trará para as nossas vidas. E para fechar com chave de ouro, nós temos que olhar para esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, que ele traz um detalhe a mais,
mas que também faz toda a diferença. Ele diz: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E ele finaliza dizendo: vos dará o Espírito Santo. Que precioso é saber que Deus nos deu o seu Espírito para habitar no nosso coração e para transformar cada detalhe que precisa ser ajustado. Saiba que hoje você pode pedir e receber porque o Espírito habita dentro de você, porque Cristo venceu na cruz. Não olhe para esse texto somente pensando em bens materiais e coisas dessa vida que você pode receber, mas olhe pensando nas características eternas que Cristo quer trazer para a sua vida. Então é isso, pessoal, espero que esse devocional tenha sido bênção na sua vida. Glória a Deus por você que está assistindo todos os dias aqui com a gente. E a palavra-chave que eu quero que você comente aí, pra gente saber que você assistiu até agora, é a palavra peçam. E amanhã nós vamos falar sobre fazer aos outros o que nós queremos que seja feito a nós mesmos. Então com certeza vai ser muito especial, e se eu fosse você não perdia. Até mais!